uma produção de energia eólica melhor no meu segundo semestre. Se eu tenho uma geração menos previsível, também tenho uma receita menos previsível. Python pode ser aplicado em várias diferentes áreas. Uma bem legal é de energia renovável. Eu, pessoalmente, trabalho nessa área e gosto bastante. Por isso que na aula de hoje eu trouxe um projeto prático mostrando alguns exemplos de aplicação para essa área. Tá bem legal. Então já fica comigo nesse vídeo. Sou Augusto Eficiência Programada e bora pro código. Como de praxe, vou criar aqui um código do zero para a gente desenvolver isso junto. O primeiro passo que a gente tem que dar é importar as bibliotecas necessárias. No vídeo de hoje, vamos estar lidando com a biblioteca Pandas para manipulação de dados, a biblioteca Matplotlib e Seaborn para visualização de dados. Lembrando que você precisa ter essas bibliotecas instaladas para reproduzir o código de hoje, e para isso você vai executar esse comando aqui do pip install direto no seu terminal. Basta você vir aqui, abrir um novo terminal no seu VS Code e colar o comando que eu acabei de copiar. Para facilitar a sua vida, eu vou deixar esse comando também aqui na descrição, beleza? Assim você copia e cola aqui no terminal, executa aqui, não vou executar porque eu já tenho instalado, em poucos segundos já vai estar com tudo instalado e apto para reproduzir o projeto de hoje, beleza? Então vamos lá, já vou executar esse comando porque eu já tenho tudo instalado. O segundo passo que eu dou, depois de importar as bibliotecas, é importar a base de dados que a gente vai estar lidando hoje, tá bom, pessoal? Só para contextualizar, no vídeo de hoje a gente vai estar analisando os dados de uma planta de energia eólica lá na África do Sul. Só para lembrar o que é energia eólica, é aquela energia advinda dos ventos. Então a gente vai estar lidando com esse projeto que tem todos esses aerogeradores, com certeza já viu na TV, ou até mesmo na sua cidade, se você é principalmente do Nordeste do Brasil, o Brasil é referência nesse tipo de energia. Porém, a gente vai estar lidando com uma planta lá na África do Sul, só para dar uma diferenciada aqui no nosso projeto, beleza? E para isso, como é que a gente vai fazer toda essa análise? A gente vai dispor de uma base de dados e algumas medições meteorológicas, como direção do vento e também velocidade do vento. Já adianto para vocês que só essas duas colunas aqui nos importam. São as velocidades do vento lá em 120 metros, que é mais ou menos a altura desses aerogeradores aqui, beleza? Então, poucas dessas colunas aqui nos importam. Tranquilo? Então vamos lá, vamos fazer a importação dessa base de dados. Show? Como é que a gente vai fazer isso? A minha base de dados está no formato de XLSX, ou seja, um arquivo Excel. Como é que eu leio um arquivo Excel? Abro essa planilha aqui dentro do Python. Simples. Primeiro eu vou chamar a minha biblioteca Pandas, que eu apelidei como PD, ali em cima, e vou usar uma função chamada read_excel, um nome bastante intuitivo, beleza? Aqui eu vou abrir uma aspas e vou copiar o caminho do meu arquivo, da minha planilha que eu estou querendo abrir aqui no Python. No meu caso, essa planilha aqui, esse arquivo chamado dados eólicos, eu vou vir aqui com o botão direito, vou copiar aqui o caminho relativo e vou colar aqui dentro da minha função. Lembrando, pessoal, que esse arquivo aqui existe na minha máquina, existe localmente aqui no meu PC, mas você também vai ter acesso a ele, basta fazer o download dessa base no link aqui da descrição, beleza? Recomendo muito que você baixe essa base para poder reproduzir o código de hoje e até brincar com essa base, fazer algumas outras análises, beleza? Então confere ali o link da descrição, junto com algumas dicas e recomendações de estudos que eu sempre deixo aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, voltei. Já copiei aqui meu caminho, só vou fazer um detalhezinho. Vou botar um R aqui antes da minha aspas, só para o Python não encrencar com essa barra invertida. Caso o seu código dê problema com esse caminho relativo, você pode vir aqui no seu arquivo, em vez de copiar o caminho relativo, você copia o caminho completo. Assim ele vai fazer, como vocês podem ver aqui, ele vai dar o caminho completo no seu PC para aquele arquivo, para aquela base de dados, no caso aqui a planilha Excel. Mas eu prefiro o caminho relativo. Show? Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, tá vendo que eu tenho uma coluna aqui de TS que me indica as datas da minha tabela, dos meus dados? O que eu vou fazer? Eu quero que ela seja o índice do meu data frame, eu quero que ela ordene os meus dados. Então vou passar aqui um parâmetrozinho chamado indexCall e vou passar o nome da coluna que seja o índice do meu data frame, que faça toda essa ordenação dos meus dados, beleza? E outra coisa que eu vou passar também é um parâmetrozinho chamado parse_dates e vou passar aqui o valor de booleano, né, o valor verdadeiro de true, beleza? O que esse parâmetrozinho vai fazer? Ele vai pegar essa tua data, esses dados de data, e converter para objetos datetime. Lembrem disso, se você estiver lidando com datas no Python, certifique que você está convertendo esses valores para objetos datetime. O Python é muito sensível a isso, e se você não fizer isso, você não vai conseguir fazer algumas análises temporais, de séries temporais, que a gente vai precisar reproduzir
ao longo desse código, beleza? Então, lembra disso, e esse parâmetrozinho aqui é mó adianto, beleza? Então, vamos lá. Vamos executar esse código aqui para ver se ele já fez essa importação corretamente. E já adianto que faltou um parâmetrozinho aqui para fazer o que eu falei para vocês no início. Dessas colunas aqui, mais especificamente aí dessas 7 colunas, só 2 me interessam, seriam essa V1 e essa V2. Então, para isso, para eu importar de fato só as colunas que me interessam, eu posso vir aqui e complementar ainda mais essa minha função de grid Excel. Eu vou passar um parâmetro chamado useCalls, tá bom? E vou passar uma lista com o nome das colunas que eu de fato me interesso, que eu quero importar. Como eu disse para vocês, essa V1 e essa V2. Lembrando que, como eu estou fazendo isso na minha etapa de importação, eu preciso, além do V1 e V2, importar também aquela coluninha que eu converti para o índice, beleza? Que é essa TS. Então, aqui, nesse parâmetrozinho useCalls, dentro dessa lista, vou botar aqui as colunas que eu quero, que é a TS, vírgula, V1, vou separando por vírgula, tá, pessoal? Porque eu estou dentro de uma lista, e também o V2. Vou executar novamente esse código aqui e vamos ver se ele já fez essa importação correta, só com as colunas e informações que me interessam, beleza? Vamos aguardar aqui, só vou ajeitar esse meu código, essa linha está enorme, beleza? Vamos esperar aqui, já já ele nos retorna. Opa, vamos ver? Olha que interessante, já tenho certinho os dados na estrutura desejada. Justamente aquelas minhas 2 colunas que me importam e a minha coluna de data, né? Na verdade nem mais coluna, ela virou índice. Ela que está ordenando esses dados aqui, beleza? Então a gente já tem a nossa base de dados carregada, show? Agora a gente vai tirar alguns insights dessa base, para conhecer um pouco melhor os nossos dados. E uma coisa que eu sempre faço, pessoal, é procurar saber um pouco das estatísticas básicas dessa base, beleza? Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho um método muito famoso e muito utilizado. Primeiro eu vou chamar minha base de dados, que chama def, e vou chamar um método chamado describe. Vou abrir e fechar parênteses, e olha que interessante. Em poucos segundos ele já me dá algumas estatísticas básicas dos meus dados, como por exemplo a média, o desvio padrão, os valores de mínimo e também os valores de máximo, e alguns valores aqui de quartis. Por exemplo, aqui de 50% é a mediana dos meus dados, beleza? E o que eu posso ver aqui é o seguinte, eu já vejo de cara que a média do meu vento lá naquela região é de mais ou menos 6,3, 6,4 metros por segundo, que é uma boa velocidade do vento. Só é pior que aqui no Nordeste, que está na casa de 8 metros por segundo. De fato, a gente é muito, muito, muito favorecido nesse quesito, tá bom? De energia renovável, de fontes renováveis, principalmente aí de vento, beleza? Mas lá na África do Sul, esses valores aqui estão interessantes, na casa de 6,4 metros por segundo, beleza? Então, realmente um projeto promissor aí, uma localização promissora para energia eólica. Show? E aqui nos valores de mínimo e valores de máximo, eu vejo aqui o máximo que eu já tive foi 18 metros por segundo. Provavelmente isso aqui é uma rajada de vento, tá bom? Não é um vento constante, é um vento atípico que acontece em períodos específicos, beleza? E o vento mínimo aí na casa de 0,13, quase zero, então quase sem vento, né? Provavelmente um calorzão ali no verão, beleza? Mas isso aqui não importa. O que importa aqui é só interpretar um pouco essas estatísticas básicas dos nossos dados. Vamos verificar também, pessoal, se a gente tem alguma falha nos nossos dados. Como é que a gente vai fazer isso? Eu primeiro chamo o meu data frame, tá bom? Vou chamar um método chamado isNA, por quê? Olha que interessante. Quando eu vejo aqui meus dados, tá vendo que eu tenho esse tal de NaN? O que é esse NaN? São valores inválidos, valores indefinidos, como se fossem falhas nos teus dados, beleza? E vamos só quantificar quantos valores de fato eu tenho inválidos em cada coluna dessa, beleza? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro eu chamo minha base de dados, que chama def, vou chamar um método chamado isNA, tá bom? isNA, e vou somar, né, para fazer a contagem, né, contabilizar quantos valores nães eu tenho em cada coluna no meu data frame. E olha que interessante, eu vejo que na coluna V1 eu tenho quase 1.400 falhas, né, 1.400 valores inválidos, enquanto na minha coluna V2 eu tenho quase 16.000. Então tem muita falha aqui na minha coluna V2. Só para contextualizar, pessoal, esses dois valores aqui são dois sensores de velocidade do vento diferentes, mas eles são basicamente iguais, eles estão na mesma altura. Um serve como backup do outro. Então, por exemplo, se o V1 falha, o que eu posso fazer? Eu posso pegar os dados do V2 e vice-versa, beleza? O problema é só quando os dois falham. Se os dois falham, não tem que fazer, de fato é uma falha, você perdeu aqueles dados, tá bom? Então o que a gente vai fazer é justamente isso. A gente vai conferir se esses valores aqui, se essas medições de fato são parecidas, né? Se esses sensores eles estão alinhados, têm medições coerentes, tá bom? Porque isso vai me dar segurança de que se eu tiver falha aqui no V1, eu posso substituir com os valores do V2.
e vice-versa. Se eu tiver falhas no V2, que é o que eu estou vendo aqui, eu tenho quase 16.000 falhas, eu posso preencher com os valores do V1. Isso é muito comum na análise de dados. Às vezes você tem algumas falhas, precisa preencher essas falhas, preencher esses dados, e eu vou te ensinar isso agora, tá bom? Então vamos lá, já vimos que a gente tem de fato falhas, e o nosso foco vai ser preencher esse V2 aqui, tá bom? Porque tem muitas falhas. A gente vai preencher o V1 também, mas o foco vai ser esse aqui. Primeira coisa que eu falei para vocês é vamos ver a correlação entre eles, vamos ver se de fato essas medições estão coerentes, elas estão próximas entre si. Como é que eu vou fazer isso aqui? Crio uma variável chamada cor para correlação, vou calcular a correlação entre essas medições, entre esses diferentes dados aqui, essa coluna, essa série de dados V1, essa série de dados V2. Como é que eu faço? Muito simples, vou chamar minha base de dados, que tem essas duas colunas, e vou chamar um método chamado cor, né, de correlação, tá bom? E para visualizar essas correlações, é muito comum a gente utilizar o que a gente chama de mapa de calor, ou famoso heatmap. Como é que a gente vai fazer isso? Vou chamar a biblioteca Seaborn, que eu importei lá em cima e abreviei como SNS, e vou chamar aqui uma funçãozinha chamada heatmap. O que eu vou passar aqui? Eu vou passar meu data frame de correlação, que é essa variável core aqui, tá bom? Vou passar também aqui alguns parâmetros, só para deixar um pouco bonito o nosso gráfico. Por exemplo, anotar, para ele botar ali no gráfico os valores de fato da minha correlação, e também o mapa de cor, tá bom? Só para ficar tudo bonitinho, eu gosto dessa coloração tudo vermelho. Show? Vou rodar aqui e vamos interpretar esses dados aqui, tá, pessoal? Eu consigo ver aqui que na minha linha V1, vamos prestar atenção então só na primeira linha, tá bom? O que eu tenho aqui? Eu tenho nessa primeira linha, esse primeiro valor, a correlação entre o V1 e o próprio V1. Ou seja, eu estou analisando a correlação entre dois dados que são exatamente iguais, né? V1 com V1. Por isso que a correlação é 1, ou seja, uma correlação perfeita. São os mesmos valores, tá, pessoal? Então eu espero que essa coluna seja 1 mesmo, esse valor seja 1. Tanto que quando eu venho para a segunda linha, que é V2, eu tenho esse mesmo valor de 1. Quando eu correlaciono V2 com V2, são dois valores idênticos, tá bom? Mas a mágica vem mais aqui, ó. Quando eu correlaciono V1 com V2, eu vejo uma correlação muito boa também, pessoal, de 0,97. O que significa esse 0,97? Significa que em 97% do tempo, esses dois dados, né, esses dois sensores, eles apresentam o mesmo comportamento, a mesma tendência da série. Então são dados muito bem correlacionados, são quase que o mesmo dado, uma correlação muito perfeita, de 97. Lembrando, pessoal, que eu já fiz uma análise parecida com essa, interpretei, fiz uma interpretação parecida com essa, numa aula recente aqui do canal, que é a aula de análise de ações com Python, tá bom? Então já confere lá, vou deixar aqui no card e também na descrição, como que você complementa os seus estudos, beleza? Então o que eu vi aqui basicamente é que eu tenho uma correlação muito boa entre os dois sensores. Então eu tenho segurança de que se eu tiver falha no V2, eu consigo preencher com os dados V1 e vice-versa, porque a correlação entre eles é quase que perfeita, de 0,97. Lembrando que a perfeição é 1, beleza? Então vamos fazer isso. Já vimos, já temos segurança para isso, agora vamos preencher essas falhas, beleza? Eu vou começar preenchendo, pessoal, a falha no V1, tá bom? Que eu tenho poucos dados aqui faltantes, poucas falhas, então eu vou começar preenchendo ela. Existem várias maneiras de você preencher falhas, tá, pessoal? Muitas vezes você só ignora essas falhas, você tira elas do seu data frame, e outras vezes você preenche esses valores, com valores que a gente chama de sintéticos, dados fictícios, que eles não existem, mas você bola alguma maneira de preencher esses valores, de criar esses valores. Isso aqui a gente chama de interpolação, beleza? É justamente isso que a gente vai fazer. Vamos preencher as falhas dessa coluna de dados aqui, V1 primeiro. Então já começo aqui, ó, acessando a minha coluna que eu quero preencher, que no caso é a linha V1, tá bom? Botar aqui igual, vou repetir essa parcela, tá bom? Eu quero aplicar uma lógica de interpolação nessa coluna. Vou chamar um método chamado interpolate, da biblioteca pandas, tá bom? E vou passar aqui como parâmetro, um parâmetro chamado method, vou passar entre aspas o método de time. Por que time? Porque eu estou lidando aqui, pessoal, com uma série temporal. Eu tenho meus valores ordenados pela data, tá bom? E existe no Pandas esse método time justamente para você fazer interpolação em séries temporais. Ele cria dados fictícios com uma certa suavidade, ele considera a temporalidade dos seus dados. Então eu recomendo você usar esse método aqui, caso você esteja lidando com uma série temporal, que é o nosso caso de hoje, tá bom? Se eu fizer isso aqui, pessoal, já vou executar esse comando e vou verificar de novo se eu tenho falha nos meus dados. Olha que legal. Depois que eu faço essa interpolação e vejo, contabilizo quantas falhas eu tenho na minha base de dados, nota isso aqui.
zeramos o número de valores inválidos de falhas na minha coluna V1, ou seja, essa interpolação deu certo. Na V2 eu não mexi nela ainda, por isso que ela continua com aqueles quase 16 mil falhas, 16 mil valores inválidos. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos preencher essas falhas aqui nessa coluna, mas usando outro método. A gente não vai fazer a interpolação, a gente vai fazer a substituição. Ou seja, a gente vai pegar essas falhas aqui, sempre que tiver uma falha nesse V2, eu vou substituir com os dados da coluna do sensor V1, que agora não tem nenhuma falha, beleza? E no final eu espero que ambas essas colunas não tenham mais nenhuma falha, seja 0 e 0, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? De novo, vou acessar a coluna que eu estou querendo fazer, essa interpolação, na verdade não é interpolação aqui, só estou fazendo um preenchimento de falha, tá bom? Vou repetir ela aqui, tá bom? Da FV2, vou fazer o seguinte, ó, eu vou preencher esses valores NaN, usando esse método chamado fill NaN, tranquilo? E eu vou preencher com os valores da minha coluna V1, que eu sei que agora não tem mais falhas nenhuma. Se eu rodar esse código aqui de novo, olha que interessante, eu não tenho mais falhas no meu data frame, na minha base de dados. Consegui preencher todos esses valores de maneira minimamente coerente, usando esse método aqui de interpolação temporal. Show? Então, vamos seguir. Já temos nossos dados limpos e tratados, agora vamos criar alguns gráficos, algumas visualizações e gerar alguns insights. Muito clássico aí, uma análise muito clássica aí de séries temporais, é você entender aí o perfil anual, o perfil horário, calcular médias históricas mensais, para ver, por exemplo, quais meses são maiores, têm maior potencial de geração de energia eólica, onde o vento é mais intenso. Vamos ver isso agora? Vamos lá. Criei uma variável chamada média mensal, vou calcular essas médias históricas mensais, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou chamar minha base de dados, que se chama df, tá bom? Vou usar um método chamado groupby, né, de agrupar, tá bom? Eu vou agrupar pelo quê? Eu vou agrupar pelo mês, afinal eu quero médias históricas mensais. E como é que eu tenho acesso à informação do mês? Ora, eu vou ter que pegar essa informação, esse mês, essa informação de mês, direto da minha informação de data, que é onde está a minha data na minha base de dados. Vamos lembrar? Ela está aqui no meu índice. Então, eu consigo pegar essa informação de mês acessando o índice do meu data frame, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar para aquele código aqui. Vamos lá. Vou fazer isso aqui, ó. Como é que eu acesso primeiro o índice? Eu vou chamar meu data frame, chama df. Vou acessar aqui o índice do meu data frame, que tem as datas. E como eu quero a informação de mês, eu vou botar aqui um atributo de mês, month, beleza? Fechando isso aqui, o Python já entendeu que você quer agrupar os seus dados pelo mês, mas ele precisa saber qual tipo de agregação você quer. No meu caso, eu quero fazer pela média, eu quero calcular médias mensais. Então, aqui no final, eu chamo um método chamado min. Chamo um método chamado min, de média. E eu quero fazer isso só para a coluna V1. Vamos focar nessa coluna V1, sensor V1. Afinal, os dois valores aqui são muito parecidos. Então, se eu fizer para um, vai ser quase a mesma coisa, basicamente a mesma análise, mesmo insight para outro, tá bom? Então, vamos focar na coluna V1. Então, já vou acessar ela aqui no final, depois que eu faço todo esse agrupamento pela média, beleza? E também, pessoal, outra análise bem importante é você calcular a variabilidade mensal dos seus dados, para ver, por exemplo, quais os meses que tem maior variabilidade, em que a produção de energia eólica ela é menos previsível, tá bom? E qual é a métrica estatística que a gente usa para avaliar essas variabilidades, né? O quanto seus dados variam, quanto esses dados se dispersam das suas médias. A gente usa o desvio padrão, tá bom, pessoal? Inclusive, eu já dei uma aula aí, aplicando um pouco desses conceitos de estatística aplicado para análise de dados. Vou deixar aqui também no link da descrição essa recomendação de estudo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Fazer isso é basicamente igual. Vou até copiar a linha de cima. Eu só vou trocar aqui, quando eu chamo o método de min, que é média, eu vou chamar o método std, que é o desvio padrão, beleza? Lembrando, para analisar a variabilidade, a gente usa o desvio padrão. Show? E, pessoal, se vocês estão um pouco em dúvida também aqui, um pouco perdidos nesses métodos aqui que eu estou utilizando, da biblioteca Pandas, também vou deixar para vocês um link na descrição com uma série de dados aí, uma série de vídeos que a gente está fazendo aí, dominando a biblioteca Pandas para análise de dados. Assim vocês vão ficar mais confortáveis com esses métodos e funções que eu tenho utilizado em vários códigos aqui do canal. Beleza? Mas vamos lá, sem enrolação, já rodei esse código aqui, e agora vamos visualizar essas médias mensais, pode ser? Então vamos rodar esse código aqui, olha que interessante, por enquanto não tem nada, eu só tenho um quadro branco aqui, o meu eixo, mas não tem nenhum dado aqui. Vamos pegar os nossos dados de média mensal e incluir aqui, para a gente visualizar essas médias mensais, pode ser? A gente faz isso de maneira muito simples. Eu vou chamar a minha biblioteca
matplot, que eu habilitei como PLT. Vou chamar uma função de plot, porque eu quero um gráfico de linha, tá, pessoal? E vou só passar aqui para ele a minha variável média mensal, que tem esses valores de médias mensais de vento. E olha que interessante, pessoal. Eu vejo aqui com esse gráfico que eu tenho um padrão, né? Eu tenho uma intensificação, tenho ventos melhores e, consequentemente, uma produção de energia eólica melhor no meu segundo semestre, mais especificamente aí entre os meses de 6, 7, 8, né? Junho, julho e agosto. Como é a África do Sul, está no hemisfério sul, então ali seria o inverno deles. Então a gente vê aqui claramente que o primeiro semestre, né, os primeiros meses do ano, tem um vento um pouco mais fraco e, consequentemente, uma produção de energia menor. Enquanto o segundo semestre, eu tenho um aumento significativo do vento, ali para casa de 7 metros por segundo, beleza? Sendo esse o período do ano mais favorável para a geração de energia eólica. Olha que insight legal, tá bom, pessoal? Então eu espero uma produção de energia eólica maior no segundo semestre do ano. Tranquilo? Para essa região em específico. Inclusive é até parecido com aqui com o Nordeste. A gente tem um perfil mais significativo ali no segundo semestre. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa, pessoal. Mesma análise, mas só que em vez da média mensal, eu quero a variabilidade mensal. Para dar uma variada, eu vou fazer um gráfico de barra ao invés de um gráfico de linha. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu vou chamar, em vez da função plot, vou chamar uma função bar, né, de barra. Primeiro eu vou passar o eixo X, né, que eu quero que seja do meu gráfico, que no caso é o quê? Somente os meses, tá bom? Dessa meses do ano, tá bom? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Basta acessar o índice, qual é o nome da minha variável aqui? Vou até copiar isso aqui. Basta eu acessar o índice dessa meu data frame, essa minha variável aqui, variabilidade mensal, tá bom? E aqui depois ele me pede de fato os valores da variabilidade mensal. Só copiar aqui, em vez de ponto index, eu não passo nada, só roda esse código aqui. E olha que interessante, o que eu consigo tirar de insight aqui? Eu vejo que justamente nesses meses que eu tenho maior produção, né, um vento maior, eu também tenho um desvio padrão maior, uma variabilidade maior. O que quer dizer uma variabilidade maior nesse caso? Em que significa que meus dados são mais voláteis. Nesse caso aqui, meus dados são menos previsíveis. Então, embora eu tenha uma velocidade do vento maior, no inverno, no segundo semestre, eu também tenho uma variabilidade maior. Ou seja, eu tenho uma imprevisibilidade da minha produção de energia. Eu não sei exatamente muito o que esperar. Eu posso ter uma variação muito brusca para cima ou muito brusca para baixo, porque eu vejo aqui que a variabilidade dos meus dados, da minha produção, naquela época do ano, é maior, beleza? Então, esse segundo semestre acaba sendo menos previsível. E no cenário de geração de energia, se eu tenho uma geração menos previsível, eu também tenho uma receita menos previsível. Isso é um ponto, de certa forma, é um certo risco, beleza? Então, aqui, no primeiro semestre, eu tenho uma variabilidade menor, ou seja, minha produção é um pouco mais previsível. Eu sei exatamente o quanto eu prevejo, né, eu espero de produção e, consequentemente, de receita, beleza? Tudo isso a gente vê a partir de análise de dados, eu sou apaixonado por isso, tá bom? Vamos fazer mais ou menos a mesma análise aqui, pessoal, de média mensal, mas em vez de o perfil mensal do vento, vamos analisar o perfil diário, ou seja, vamos ver quais as horas que eu tenho maior produção de energia, onde eu tenho vento mais intenso, pode ser? Eu vou fazer algo muito semelhante ali em cima. Para facilitar a nossa vida, vou até copiar aqui. Só vou mudar, vocês vão ver que eu vou mudar simplesmente uma coisinha, um elemento. Como eu quero fazer aqui uma média horária, eu não vou acessar o atributo de mês, eu vou acessar o atributo de hora. Como é que eu faço isso? Faço aqui o atributo de hour, tá bom? E continuo com a minha média, porque eu quero média horária, tá bom? E quando eu vou fazer isso aqui, ó, eu quero um gráficozinho de linha, então muito simples. Vou chamar aqui a função plot da biblioteca matplotlib e vou passar aqui meus dados horários, que está nessa variável média horária aqui, tá bom? Vou rodar esse código aqui, vamos ver a cara dele e vamos interpretar. Olha que interessante, o que a gente consegue tirar de insight desses dados? Eu vejo que o meu vento, nessa região, lá no projeto da África do Sul, eu tenho vento predominantemente noturno, ou seja, à noite, né, mais para o fim do dia, final de tarde, noite, vamos dizer assim, eu tenho o vento maior, o vento mais intenso. Isso aqui é uma análise bem interessante, porque no mercado, na área de energia renovável, algo que está super em alta é o que a gente chama de projetos híbridos, que dentro de um mesmo complexo, dentro de um mesmo grande projeto, eu tenho tanto projetos de energia solar quanto projetos de energia eólica produzindo energia ao mesmo tempo, tá bom, pessoal? E, como vocês sabem, a energia solar ela depende inteiramente do Sol.
e a gente só tem sol durante o dia. Então, durante a noite a gente não tem sol, então não tem geração de energia nenhuma. Mas, como eu vejo aqui, eu tenho que, à noite, eu tenho uma geração de energia eólica muito forte, porque os meus ventos são mais fortes durante o final de tarde, à noite. Ou seja, se eu tenho um projeto híbrido, que eu tenho tanto energia solar quanto energia eólica produzindo, nessa noite que eu não tenho nada de geração solar, porque eu não tenho sol, eu tenho o vento ali rufando, compensando essa perda, né, que eu tenho na energia solar, essa não geração que eu tenho, beleza? Então isso é algo mais técnico, mas é uma análise bem interessante que eu tiro desse gráfico aqui. Então esse projetinho aí é um bom promissor para um projeto híbrido, para encaixar ali dentro tanto o projeto solar quanto o projeto eólico, beleza? Que isso está super alto no mercado de energia renovável. Mas enfim, isso foi algo técnico, mas eu gosto muito dessa área, então precisava trazer essa curiosidade para vocês. Então, basicamente isso que eu queria trazer para vocês, análise simples, mas muito recorrente nessa área. Bom que você dá um pontapé de entrada aí nessa área tão querida que é a energia renovável, que eu gosto bastante. Vamos só tirar algumas conclusões dos nossos dados que a gente viu hoje? Vamos lá. Existe alguma hora do dia com maior potencial? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu chamar essa variável aqui média horária, vamos dar uma visualizada nela. Parece que realmente é mais para o final da tarde. Eu vejo aqui que às 19 horas eu tenho a minha maior velocidade do vento. Então, eu diria que existe uma hora? Sim, existe às 19 horas, tá bom? Mas até faria aqui, ó, período noturno barra final de tarde, tá? Destaque para esse período. Qual mês teve maior variabilidade? Como é que eu vou ver isso? Eu posso chamar aquela variável chamada variabilidade mensal, tá bom? Eu quero ver o valorzinho que tem meu mês que tem maior variabilidade, que pelo visto aqui, olhando rapidamente, é esse mês 7, o mês de julho, tá bom? Então, qual mês? Aqui, ó, julho, mês 7. Opa, mês 7. E qual é a velocidade média do meu vento nessa região? Eu posso ver isso, ó, pessoal. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso chamar meu data frame, chamado DF, tá bom? Vou até pegar o DF, vou pegar o DF, que é o nada original, e vou só chamar aqui uma função, um método, perdão, chamado min, de média. Eu vejo aí, eu vou considerar o V1, tá bom? Que é o sensor principal. Eu tenho uma média aí de 6,33 metros por segundo. Beleza? Então já tiramos aqui nossas conclusões, respondemos aqui esses questionamentos que eu queria resolver usando análise de dados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Eu sempre gosto muito de trazer projetos como esse. Então deixa o like aí se você gostou desse tema, que com certeza tenho muito para trazer, muito conteúdo para trazer. Beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima.